Oi, eu sou Magali Prado e eu vou falar de um assunto meio espinhoso. Por quê? Essa era da desinformação, dessa desordem informacional, que a gente pode chamar, a gente teve uma função, uma tarefa, digamos até árdua, dos checadores de fatos, né? Então existem as agências de checagem e não é que não existia antes. A gente sempre teve. Acho que as primeiras agências de checagem são da década de 90, que inclusive checavam as declarações dos políticos na TV, no rádio. Só que, obviamente, com o advento do ciberespaço, a gente tem uma escala muito maior. Então, tudo amplifica, né? Então, assim, a gente tem velocidade, principalmente se a gente for falar que a desinformação, ela é também amplificada pelos bots, né? Os robôs. E com eles a gente não tem muito como competir, né? Nós humanos, simples humanos, não temos como a cada mensagem falsa conseguir desmascarar na mesma hora, no mesmo espaço. Porque vamos pensar, quem recebe uma mensagem falsa pode estar num lugar, né, numa bolha, numa plataforma, e as agências de checagem, elas desmascaram, mas será que ela atinge? Ela atinge essa pessoa, né, que recebeu essa mensagem falsa? Nem sempre, infelizmente. Uma outra coisa também, além né, de não conseguir atingir nos mesmos espaços, também tem o detalhe de que você desmascara uma mensagem falsa e logo na sequência mais mensagens aparecem. Então não é uma coisa assim que, ai, que bom, desmascarei essa mentira. Outra mentira vai surgir. Então é uma mentiralhada que é o tempo todo ocorrendo, principalmente na área política. A gente sabe que temos também na área da saúde, por exemplo, todo mundo viu as mentiras na época da Covid, né, da pandemia, então, que também, no fundo, é algo político, mas enfim, a gente tem na área da saúde que é algo muito perigoso, né, pode atrapalhar a vida das pessoas, mas também em épocas de eleições, essa desinformação ela cresce. Ela cresce porque, se a gente for pensar que isso tudo vem meio que da propaganda, né? A propaganda, ela vai, vamos supor, de uma campanha política, né? Uma campanha eleitoral. Sempre existiu aquela história de que eu vou no meu público-alvo, né? Eles chamam até de alvo, né? Aquele que a gente quer atingir, né? Então, aquele público-alvo. Sempre teve aquela história de que você vai falar melhor do seu candidato e, obviamente, trazer à tona, não digo podres, mas erros, né, falhas do candidato oponente. Então, isso sempre aconteceu. Aí volto a dizer, na era do ciberespaço, tudo, né, amplifica. A gente tem uma escala muito maior. Então, não só de espalhamento, como eu estava falando dos robôs, a velocidade, o alcance, não só isso, mas a gente consegue, quando a gente raspa os dados, a gente consegue, por exemplo, atingir quem a gente quer. Aquele público mais vulnerável, aquele público que está em cima do muro, aquele que tem dúvida, né? Ou então, às vezes a pessoa nem tem dúvida, mas ela quer acreditar naquela mentira. Ela quer, por conta das crenças dela, ela quer achar que aquilo é uma verdade, né? Então ela acaba espalhando, compartilhando nos seus grupos de zap, uma mentira que ela sabe, eu não, acho que é mentira, mas eu quero acreditar naquilo. Então também tem essa parte. Infelizmente, o que a gente pode fazer? Óbvio que o trabalho dos checadores, das agências de checagem, é um trabalho importantíssimo. Por quê? Porque eles estão ali focados, né, com
com os olhos assim de lince para achar as mentiras, os erros por trás, né? As manipulações, falta de contexto, porque às vezes não é simplesmente uma mentira. Às vezes é falta de contexto, é totalmente descontextualizado, às vezes é realmente uma manipulação. Vamos pensar nas deepfakes, por exemplo. A gente tem deepfake não só de vídeo, tá certo que de vídeo são as mais atraentes, né? Porque você vê aquela pessoa falando algo que ela não disse, então, mas você tá vendo ali. E hoje em dia, digamos que tecnicamente está muito melhor. Antes era mais complicado, assim, você enganar as pessoas, porque tecnicamente era tudo meio, no começo, né, a sincronia do que a pessoa falava, às vezes os lábios ficavam meio borrados. Então, a gente, pelo menos da área de comunicação, sabia que aquilo a gente conseguia detectar mais facilmente do que o público comum. O público comum vê a pessoa, nossa, ela está falando isso, e acredita. Então, mas não só nas de vídeo, porque principalmente, vamos pensar, na deepfake de vídeo, ela tem o áudio. E o áudio que é ali que é o principal, é o que ela está falando. Então, veja como, principalmente no Brasil, que a gente tem muita gente nos mensageiros instantâneos, como, por exemplo, o Zap, tem muita deepfake de áudio. Isso é algo assim que, porque as pessoas não têm tempo de ficar assistindo vídeo e tal, elas ouvem muita coisa. Então, o áudio ele é muito disseminado em mensageiros instantâneos, como o WhatsApp. Então, perigo. Mas a gente tem deepfake de foto. Vou dar um exemplo. Lembra da época que a Marielle morreu, infelizmente? Logo em seguida apareceu uma foto dela sentada no colo de um traficante, deepfake de foto. Então, é uma técnica que é usada com inteligência artificial para você mudar. Você muda a voz da pessoa, porque, por exemplo, vamos falar de áudio, não é só voz sintética. Não é também só você pegar um áudio e manipular, tirar do contexto, usar uma frase, emendar palavra por palavra. Não é só isso, né? Porque você também você faz uma manipulação com áudio que você mesmo cria por inteligência artificial. Então, se você pega alguns, vamos pensar em alguns minutos, acho que segundos já, mas alguns minutos da voz de uma pessoa, você já consegue replicar com outro texto, pondo a voz daquela pessoa. Então, é um perigo na época das eleições, não é? Porque a gente já estamos nos deparando com uma infinidade de deepfakes de áudio e de vídeo. Então, as agências de checagem, tem no mundo inteiro mais de 200 registradas, né? Mas também tem as independentes. As agências de checagem, elas estão ali para não só, às vezes até em tempo real, né? Num debate acontecendo, eles falam uma mentira, um dado mentiroso, elas já vão lá e vão apontando. Então, não só em tempo real, mas também elas estão cuidando de checar as deepfakes. Então, a gente tem que ajudar, todo mundo é responsável, vai. Vou finalizar aqui a minha fala dizendo que não é só deixar na mão dos agentes de checagem, ou dos jornalistas, ou dos bibliotecários. O povo da comunicação não é só o pessoal da comunicação. Todo mundo tem que ajudar. Se você verifica que é uma mentira, sabe que é uma mentira, ajuda, né? Ajuda a dizer que é uma mentira, ajuda a desmascarar. E assim, com a educação midiática, com a gente tentando aguçar, né, o espírito crítico, né, a visão crítica, o olho crítico das pessoas, a gente pode amenizar a situação, né, das mensagens falsas na internet.